Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um vestibular da UEPG. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, beleza? Pessoal, aqui a gente vai fazer a correção do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Eu nem vou comentar aqui no vídeo, mas eu quero saber se você tem esse conhecimento geográfico. Aonde fica a cidade de Ponta Grossa? Qual é o estado? De que região faz parte essa universidade? Coloque nos comentários, vamos exercitar a nossa mente, beleza? Pessoal, eu trouxe esse vestibular por uma questão de sempre estar querendo trazer matérias diferentes aqui para vocês. E a ideia desse vestibular é que ele aplica uma forma de resolução que era bastante utilizada na época dos vestibulares. Talvez hoje em dia o pessoal que trabalha ali mais focado no Enem não é tão acostumado com esse tipo de questão. Então, antes da gente começar aqui, vou comentar com vocês. A prova é dividida da seguinte forma. Todas as questões, elas funcionam numa espécie de VOF. Então, toda questão a gente vai ter ali, em cada um dos itens, ele pode ser verdadeiro ou falso para a gente. Até aí, ok. Né? Parece com qualquer vestibular, com qualquer questão de Enem que a gente trabalha. Só que, o que diferencia e, de certa forma, dificulta, ou pode ser até diferente para uma parte do pessoal, é que esse vestibular, ele trabalha a ideia de cada item, ele tem uma numeração. Vamos colocar aqui a primeira questão já aqui ao lado. Olha lá, cada um tem uma numeração. 1, 2, 4 e 8. E o nosso resultado não é marcar apenas um item. Eu vou fazer a soma dos itens que estão corretos. Por exemplo, se o 1 e o 8 são os itens corretos dessa questão. Então, o meu gabarito, eu iria marcar 9. Lá na hora de marcar o meu cartão resposta, o meu gabarito, eu iria marcar o número 0, por exemplo, e o número 9, para ser o gabarito dessa questão. Então, aqui eu não vou ter apenas um item correto. Eu vou ter que sair julgando realmente item a item. E é claro que lá você tem notas parciais também. Como é que é isso? Vamos supor, da forma que eu tinha colocado, o 1 e o 8 são as questões corretas. Se você, aluno Joãozinho, foi lá e marcou apenas o item 1, então você tem a nota parcial. Você acertou uma das questões corretas. Então, aqui você não tem aquele só certo ou errado. Ah, professor, se eu marcasse uma errada, aquela errada descontava também uns décimos da sua questão certa, ok? Então, como eu comentei, né? Esse tipo de vestibular era bastante utilizado na época que não era aplicado o Enem, e sim vestibulares por todo o Brasil. Foi caindo um pouco em desuso, mas é interessante trazer uma grande universidade que ainda trabalha dessa forma para vocês aqui se habituarem com essa ideia, tá? E a prova dela também, não me delongando, é trabalhada da seguinte forma. Você tem uma prova de conhecimentos gerais que caem de todas as frentes, igual a gente vai corrigir aqui agora a parte dos conhecimentos gerais. Tem a parte da redação e, por fim, né, claro que em etapas diferentes, essa daqui é a primeira etapa, perdão. E tem a terceira etapa, que é a prova vocacionada que eles falam, que você trabalha por grupos. Então, diferentes grupos fazem diferentes áreas de conteúdo. Mas é claro, quando a gente for corrigir essa parte, eu vou comentar mais a fundo com vocês. E agora, sem enrolação, vou ficar aqui nessa posição aqui que vai favorecer mais as questões, imagino eu. Vamos lá. A questão de número 31, a primeira de matemática da parte de conhecimentos gerais, nos trazia o seguinte, pessoal. O centro estudantil de um colégio organizou uma semana de palestras para esclarecimentos sobre o coronavírus. O anfiteatro onde foram realizadas as palestras tinham 10 filas de poltronas distribuídas da seguinte forma. Eu tenho 12 poltronas na primeira fila, 17 na segunda, 22 na terceira, e assim sucessivamente. Então vamos anotar já esses valores que ele falou aqui pra gente. Olha lá, eu tenho 10 fileiras, onde na primeira eu tenho 12, na outra eu tenho 17,
na outra 22 e assim sucessivamente. Só com essas informações, pessoal. Aqui, a gente fazendo testes ali, né? Eu vejo que eu tenho uma PA onde a minha razão é 5, porque eu estou aumentando de 5 em 5. Então, a minha razão da PA é 5, beleza? Considerando que no sábado todas as poltronas foram ocupadas e que ainda ficaram 30 pessoas em pé, assinale o que for correto. Então, é aquela questão, né? Eu tenho que julgar cada um dos itens com calma para a gente encontrar os nossos gabaritos aqui. Olha o item 1, ele falou, no sábado 345 pessoas participaram sentadas da palestra. Então eu quero o total de pessoas sentadas. Como aquilo ali é uma PA, eu posso imaginar a seguinte forma. Vamos colocar aqui numa tela limpa. A minha questão 1. Isso é uma PA, como a gente anotou, eu quero saber o total de pessoas. Então eu vou achar o meu último termo. Eu vou procurar o A10. Lembrando que o A10 vai ser, né, A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Eu quero saber quem é o último elemento. O A1, primeiro valor da minha PA é 12, mais N menos 1, se eu estou colocando no lugar do N10, já agiliza, né? 10 menos 1 fica sendo 9, vezes a nossa razão que a gente anotou que era 5, beleza? Então o meu A10 vai ser 12 mais 45, eu tenho que o meu A10 é 57. Então, meu último elemento é 57. Como eu quero a soma das pessoas sentadas, vamos lá. Então, a soma da PA. Lembra que é o primeiro elemento mais o último, vezes o tanto de elementos sobre 2. Então, minha soma vai ser, primeiro elemento, de novo, olha lá, 12 pessoas. 12 poltronas, aliás, né? 12 mais 57, que é o último. Total de filas, né, de elementos, são 10, tudo sobre 2. Aqui, ganha tempo, né? Você pode fazer o seguinte, sua soma vai ser 12 mais 57. Vai lá no rascunho, faz rapidinho, mas essa soma aqui tá de graça, né? A gente tem ali 69. E para ganhar tempo, 10 dividido por 2, eles estão multiplicando, então eu posso fazer essa simplificação. 10 dividido por 2, eu tenho 5. 69 vezes 5, eu vou ter 345. Então eu tenho 345 poltronas, logo 345 pessoas sentadas. E ele falou, né, que eu tenho 345 pessoas sentadas. Então essa primeira aqui está correta. Vamos fazer aqui um VOF mesmo, beleza? Então a primeira está certa. Vamos para a segunda. Na oitava fila, no sábado, havia 47 pessoas. Então eu quero saber o que está acontecendo na oitava fila. Então beleza, vamos aqui para o nosso rascunho. Eu poderia achar o meu A8? Poderia, só que aqui vamos ganhar tempo, né, galera? Vamos trabalhar aqui para facilitar a nossa vida. Eu sei que no A10 tem 57. Se aumentou de 5 em 5, eu posso diminuir de 5 em 5, né? O meu A9, ele vai ser 57 menos 5, que eu tenho 52. E o A8, que é o que ele está falando, vai ser 52 menos 5, que eu tenho um total de 47. 47 poltronas. E foi o que ele nos disse aqui, né? Na oitava fila havia 47 pessoas. Se tem 47 poltronas, ok. Então, a segunda aqui também verdadeiro. Questão 4. 375 pessoas participaram da palestra no sábado. Esse eu vou anotar até aqui na própria tela. Por quê? Quantas pessoas sentadas nós temos? 345. A gente achou isso no primeiro item. Ele falou que tinha mais 30 pessoas em pé. Então, 345 mais 30. Então, essa soma aqui está dando 375. 375. E foi o que ele nos disse ali no item 4. 375 pessoas participaram da palestra, em pé ou sentada, não importa. E o item 8. O total de pessoas nas 3 últimas filas do sábado foi de 156. Aí ficou tranquilo, né, pessoal? Por quê?
As 3 últimas filas. A última fila tem 57, a gente encontrou. A nona fila tem 52 pessoas. E a penúltima, 47. São as 3 últimas filas. E vamos fazer essa soma aqui. 7, 7, 14, com 2, 16. 10, 14, 15, 156. Então, nas 3 últimas filas, oitava, nona e décima, 156 pessoas, verdadeiro. Nesse item, todas verdadeiros. Então, o que você ia marcar? Lembrando, né, para quem nunca viu esse tipo de prova, aqui abaixo eu não coloquei para não ocupar espaço, mas teria um quadradinho para você fazer ali uma espécie de primeiro gabarito, né, para você não ter que todas as vezes fazer essa soma para depois marcar no gabarito oficial. Então, em todas abaixo da questão, tem um quadradinho para você colocar o resultado da sua soma. Tá? No nosso caso aqui, já que são todos os itens, então você chegaria aqui e faria a soma. 1 mais 2 mais 4 mais 8. Então, o gabarito dessa questão, que você ia chegar lá e marcar no seu quadradinho, seria o resultado dessa soma. 8 mais 2, 10, 14, 15. Então, o nosso resultado aqui, o que você marcaria como gabarito dessa questão, seria 15. Beleza? E isso vai ser o que a gente vai fazer em todas as questões. Talvez para quem não esteja acostumado, um tipo de questãozinha um pouco mais trabalhosa, né? Isso daqui. Mas vamos para a próxima. Questão de número 32 trouxe o seguinte. Olha lá. Falou assim, um avião, vamos dar um zoom aqui para a galera facilitar. Um avião viaja com 480 passageiros, dos quais metade eram brasileiros, 200 homens, 180 eram fumantes, 100 eram homens brasileiros, 97 eram homens fumantes, 93 brasileiros fumantes, 50 eram homens brasileiros fumantes. A partir do que foi exposto, assinale o que for correto. Então, por essa leitura aí, pessoal, a gente já sabe que eu vou ter ali uma questãozinha de conjuntos, né? Eu posso ir montando ali diagramas. Mas talvez nesses diagramas o pessoal fosse pecar. Como ele falou ali, eu tenho pessoas que são brasileiras, né? Ele destacou isso, e sempre destacando aqui, brasileiros, brasileiros. Mas se uma parte é brasileiro, com certeza a outra é não brasileira. Então eu vou montar aqui o meu conjunto universo. Vou até fazer a mão livre mesmo, poderia trazer aqui uma figura bonitinha, mas vamos fazer a mão livre. Então eu vou dividir isso daqui ao meio. Aí eu vou ter uma parte que são brasileiros e a outra as que não são brasileiros, não BR. Ou BR com a barra, né? Também poderia representar assim, ok? O que mais que ele falou ali? Ele falou de galera sendo fumante. Então, de novo, ou o pessoal é fumante ou o pessoal não é fumante. Então, eu vou fazer um grupo aqui no meio. Aqui eu vou ter os meus fumantes, tá? Então, claro que eu tenho brasileiros fumantes, que vai estar nessa região. Eu tenho brasileiros que não brasileiros que são fumantes, vai estar na outra região. E o que tiver fora dessa parte aqui dos fumantes são brasileiros e não brasileiros que não são fumantes. E aí, outra parte aqui que talvez o pessoal ia se perder, né? Que está falando ali questão de homens e mulheres. Tem homens brasileiros, mulheres brasileiras e assim por diante. Eu não posso ter só um conjunto para homens e só um conjunto para mulheres, porque tem essa divisão de nacionalidade. Então, eu tenho que ter uma divisão em relação a isso. Nessa parte, eu vou colocar, nos brasileiros, eu vou colocar os homens brasileiros. E aqui acima, eu vou colocar as mulheres brasileiras. Mesma ideia do outro lado. Eu vou ter aqui abaixo uma parte dos homens que não são brasileiros e uma parte das mulheres que não são brasileiras, ok? E é claro que eu tenho essas intersecções, né? Eu posso ter, por exemplo, mulheres brasileiras que são fumantes, vai estar nessa parte, ok? Então agora vamos marcar aqui nossas informações, com calma, olha lá. Interessante disso daqui, pessoal, a dica para isso daqui é sempre olhar as maiores intersecções. E geralmente, não que seja uma regra, mas o pessoal não é muito criativo na hora de montar essas questões. Então a dica é, olha ao contrário, de baixo para cima, porque o pessoal sempre coloca as maiores intersecções no final, ok?
Então, por exemplo, ele colocou ali, ó, eu tenho 50 homens brasileiros fumantes. Então, eu vou colocar isso daqui. Olha lá. Homens brasileiros fumantes tem que estar nessa parte. Então, eu vou colocar aqui essa informação. Eu tenho 50 homens brasileiros fumantes. Então, essa daqui a gente já usou. Olhando ali, ele falou que ele tem, nessa posição, ó, 100 homens, 100 eram homens brasileiros. Poxa, mas se eu já tenho 50 homens brasileiros que são fumantes, o restante, para ter um total de 100 homens, eu tenho que ter 50 que não são fumantes. São brasileiros, mas não são fumantes. Então, 50 mais 50, eu tenho o total de 100 homens brasileiros. Beleza? Então, já usei duas informações. O que mais que eu tenho ali? Eu posso olhar o seguinte. Ele falou ali, posso pegar, por exemplo, vamos ver se ele falou das mulheres. Metade eram brasileiros, 200 eram homens. Esses 200 eram homens pode nos ajudar, né? Por quê? Das 480 pessoas que viajavam, ou seja, né, o nosso conjunto todo ali tem que ter 480. No total, dentro desse conjunto universo, no total tem que ter 480 pessoas. Beleza. Ele falou que metade era brasileiro, metade não era. Então, a metade daquilo. Então, brasileiros eu tenho 240. Os que não são brasileiros também 240. Já usei essa ideia da metade. Já usei essa informação. 200 eram homens. Não nos ajuda tanto, né? Mas se eu já tenho 100 homens brasileiros, eu vou ter que ter aqui, em algum momento, 100 homens que não são brasileiros. Ok? Beleza. 180 pessoas são fumantes. Por enquanto não vou usar essa informação. Aí ele falou, ó, 97 eram homens fumantes. Então isso aqui talvez já nos ajuda. 97 homens fumantes. Se eu já tenho 50 homens fumantes brasileiros, os que são fumantes, mas não são brasileiros, têm que completar esses 97. Então, 97 menos 50. Eu vou ter 47 estrangeiros, né? 47 não brasileiros que são fumantes. E agora eu posso usar aquela ideia dos 100 homens que não são brasileiros. Porque se eu tenho 47 deles que são fumantes, os não fumantes é a diferença, né? 100 menos 47, eu vou ter 53. Então agora eu tenho os outros 100 homens. Posso até apagar esse daqui para não ficar aquela chuva de informação ali desnecessária. Então a gente já usou ali a ideia dos 97 homens fumantes também. Ele falou 93 eram brasileiros fumantes. Então no total de brasileiros fumantes eu tenho 93. Então agora vamos olhar em relação às mulheres. Eu tenho 50 homens fumantes. Se o total é 93 de brasileiros fumantes, 93 menos 50. 50 homens fumantes brasileiros, claro, né? Então, 93 menos 50, eu vou ter 43 mulheres brasileiras fumantes. Como é que eu acho as não fumantes? O total de brasileiros, né? Porque agora é o que está faltando. Se eu tenho 100 homens mais 43, 143. Para o total de 240, é só fazer aí 240 menos 143, ok? A gente vai ter aí 97 mulheres brasileiras que não são fumantes. Tranquilo. E agora está faltando o quê? A gente trabalhar ali com a ideia das mulheres estrangeiras. Vamos ver o que nos resta ali do exercício. A última informação que a gente não usou, né? Que eu tenho 180 pessoas fumantes. Vamos trabalhar com isso agora. Foca nos fumantes, pessoal. Eu tenho aqui, ó, 50 mais 43 mais 47. Então vamos fazer essa soma aqui rapidinho. 40 com 40, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 50, eu tenho 140 pessoas fumantes até então. O que o exercício nos trouxe? Que eu tenho 180 fumantes. Então, a diferença, né? O que está faltando. Então, eu vou ter ali que a nossa diferença, o que ficou faltando, são as mulheres não brasileiras fumantes.
140 para 180 está faltando 40 pessoas. E de novo, agora para estar ali o total de mulheres estrangeiras não fumantes é o total de 240, né? É só a gente fazer a soma ali. Eu tenho 100 homens aqui, 140 para 240 está faltando 100. Então eu vou ter 100 mulheres não fumantes estrangeiras. Vamos dar um zoom aqui rapidinho para facilitar talvez para a galera que está vendo no celular, não fica legal a visualização. Então aqui a gente montou todas as informações. Então agora eu consigo julgar todos os itens com cautela, com tranquilidade. Vamos lá. O que ele falou para a gente? Vamos apagar ali aquela poluição visual. O que ele nos disse? 97 mulheres brasileiras não eram fumantes. Vamos olhar, agora eu consigo ver isso. 97 mulheres brasileiras não fumantes. Deixa eu apagar aqui essas marcações. Ó, mulheres brasileiras não fumantes, realmente 97. Nosso primeiro item está correto, verdadeiro. 2. 47 homens eram fumantes e não brasileiros. Olha lá. Fumantes e não brasileiros. A gente tem 47. Então, também está correta. Vamos colocar aqui. Verdadeiro. 4. 110 homens, 110 eram homens não brasileiros. Total de homens não brasileiros. 47 mais 57, 100. Então eu vou ter 100 homens que não eram brasileiros. E aqui ele falou 110, então essa está errada, falsa. E o último. 100 mulheres eram não brasileiras e não fumantes. Mulheres não brasileiras, não fumantes, 100. Essa também está verdadeira. Então as corretas nossas aqui eram 1, 2 e 8. Então lá no seu quadradinho você ia marcar essa somatória, você ia marcar 11. Beleza? Mais uma questãozinha aí, trabalhando a ideia de conjuntos, né? Quem está habituado com a ideia de conjuntos, montar esses diagramas, talvez a confusão que faria era essa ideia de querer colocar um para cada, apenas para cada sexo, né? Para cada gênero ali, masculino e feminino, mas tinha que ter essa diferenciação entre as nacionalidades também, beleza? Vamos para a próxima? Questão de número 33 trouxe o seguinte, acompanha lá. Sabendo que A, B e D, que ele deu as coordenadas, com D pertencente ao segundo quadrante, são os vértices de um triângulo equilátero. Assinale o que for correto. Então, beleza. Vamos trabalhar ali. Eu tenho o ponto A sendo 0 e 0. Vamos colocar aqui um plano cartesiano. O ponto A, ele é 0 a 0, está na origem. O ponto B é 4 e 3. Então, 4, 3. Aqui eu teria meu ponto B. O ponto D, eu não tenho as coordenadas, ele é AB, só que ele pertence ao segundo quadrante. Vamos recordar, né, que os quadrantes eu enumero eles em ordem, em sentido anti-horário. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, ok? Como ele está falando que está no segundo quadrante, o meu ponto D é em algum lugar nessa posição. E aqui ele formou um triângulo. Esse triângulo é equilátero. E olhando com calma ali, eu consigo saber o lado desse nosso triângulo. Por quê? Olha o que eu montei aqui no primeiro quadrante. Eu tenho esse tamanho valendo 3, porque é a coordenada de y. Eu tenho esse tamanho valendo 4, coordenada de x. Isso formou um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, nosso triângulo pitagórico conhecido. 3, 4, 5. Professor, não visualizei. Faz Pitágoras ali e você vai ver que o tamanho ali fica sendo 5. Então, o lado do triângulo, ele tem 5. Ele deu medida? Não. Então, 5 unidades de comprimento, ok? Então, eu sei o tamanho do nosso triângulo ali. O lado dele, aliás, né?
ele fica sendo 5, beleza? Agora vamos para os nossos itens, vamos dar uma olhada neles. Ele falou ali, ó, 8A mais 6B igual a 25. E essa daqui foi uma questão que eu achei bonita, pelo seguinte, elegante, né? Eu teria que achar o valor de A e B. Você poderia encontrar, sem problema algum. Mas o melhor de tudo, você não precisa, pelo seguinte. Como eu sei o tamanho do lado do meu triângulo agora, eu posso trabalhar, vamos pensar ali na questão 1, no item 1. Eu posso trabalhar a distância de dois pontos. Se eu faço a distância do ponto A ao ponto D. Lembrando que o ponto A é 0 e o ponto D é o AB, que a gente não tem as coordenadas, certo? Então eu faria ali, distância entre dois pontos, né? Lembrando que, vamos colocar ali a formulazinha, né? A distância de dois pontos vai ser coordenadas x1 e x2 de um dos pontos, mais coordenada y2 e y1, a diferença entre eles, ao quadrado, tudo numa raiz, certo? Para recordar. Então eu vou fazer essa distância do ponto A ao ponto D. Na verdade eu vou fazer o contrário, eu vou fazer dA, para ficar na ordem. Então vai ficar A menos 0, que é A ao quadrado, mais B menos 0, que é B ao quadrado. Então tenho aí essa raiz. Agora eu vou fazer a distância de D até B. Lembrando que o ponto B ele é 4 e 3. Então eu vou ter A menos 4 ao quadrado mais B menos 3 ao quadrado. Só que a distância de D até A e a distância de D até B é a mesma, porque é um triângulo equilátero, os lados são iguais. Então eu posso igualar isso daqui, né? Vamos pegar aqui para a gente ter mais espaço, agora que a gente recordou a formulazinha que usou. Então eu posso igualar. Então eu vou ter que raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado é igual a raiz de A menos 4 ao quadrado e B menos 3 ao quadrado. Elevando ambos os lados ao quadrado, eu tiro dessa raiz, né? Uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. E eu vou ficar com o seguinte, A quadrado mais B quadrado é igual, desenvolvendo esses quadrados, como é que ficaria aqui? A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 8A mais 16 mais, desenvolvendo o outro, B quadrado mais, para quem não lembra, né, ou para quem nunca soube, para a gente pular linha ali na escrita matemática, eu repito o meu símbolo. Assim como em português, se eu estou escrevendo uma palavra, terminou a linha, eu coloco aquele tracinho para continuar escrevendo abaixo. Caso você vai fazer aí algum processo seletivo, alguma prova, e tenha a questão discursiva, esse tracinho de pular linha, digamos, na matemática é repetir o sinal matemático, ok? Sabia dessa? Coloque aí no comentário pra gente se sabia ou não disso. Inclusive, se sabia ou não, né, vou até colocar aqui maior, vale o like, né, galera? Se não conhecia isso daí, eu quero que coloque nos comentários, comenta isso daí pra gente, se você sabia ou não essa questão de, para pular uma linha matemática, como que eu faria isso? Se eu só repito, eu só continuo escrevendo, só que não, né? Vamos lá, vamos continuando ali. Então, b ao quadrado mais 3 vezes 2 vezes b, que é 6b. Vamos colocar ele aqui. O nosso valor, só um minutinho aqui, minha caneta deu uma travada, agora vai 6b. Aí, 6b mais 3 ao quadrado, que é 9. Os dois lados eu tenho a ao quadrado, somando. Os dois lados eu tenho b quadrado, então eu posso simplificar. E aí eu fico com o seguinte, olha lá, menos 8a passa positivo, 8a. Perdão, né? Aqui não é mais, aqui é menos.
menos 6b vai passar mais 6b, agora sim. E do outro lado eu fiquei com 16 mais 9, que é 25. Então, 8a mais 6b igual a 25 é exatamente o que ele está falando no primeiro item. Então, ele está correto, verdadeiro. A medida do perímetro do triângulo equilátero é um número primo. Isso a gente pode fazer até aqui, né, galera? Perímetro, se o lado dele é 5, 5 mais 5 mais 5, esse cara é 15. 15 não é um número primo nem aqui nem na China, né? Jamais. Então, falso o segundo. Questão 4, ele falou a reta y igual a 3x sobre 4 passa pelos pontos A e B. Y igual a 3x sobre 4. Vamos anotar aqui. Y igual a 3x sobre 4. Ele quer passar nos pontos A e B? Isso, nos pontos A e B. Poderia até achar a reta suporte que passa por A e B, mas não é necessário, porque se ele está afirmando que passa por esses pontos, a gente pode simplesmente fazer o teste. Se eu jogo x sendo 0, né, para ver se passa no ponto A, 3 vezes 0 é 0, 0 sobre 4 fica sendo 0. Então, no ponto A, ele passa, ok. E vamos fazer o teste se ele passa no ponto B, que é 4 e 3. Então, eu vou colocar no lugar do x, 4. E eu tenho que achar 3 como resultado. Questão feita para dar certo, né? Eu posso simplificar ali, meu y fica sendo 3. Então, esse item está correto. Realmente, aquela reta passa. E a próxima, a reta x menos 7y igual a 25. Vamos anotar aqui. X menos 7y igual a 25 passa pelos pontos B e D. Ponto D eu não tenho, professor. Você falou que eu não ia procurar, não ia precisar encontrá-lo. E realmente não vai, porque olha que questão linda. Vamos testar o ponto B. Então, no lugar do x, vamos colocar 4. De novo. Ou no lugar do y, coloca 3, tanto faz. Vamos dar uma variada aqui no lugar do y, vamos pôr 3. Então, nosso x menos 7 vezes 3 igual a 25. A gente teria x menos 21 igual a 25. X é igual a 25 mais 21. Meu x está dando 46, bem distante do x sendo 4. Então, se essa reta ela não passa pelo ponto B de bola, nem me interessa se ela vai passar pelo ponto D ou não, porque essa questão já está falsa. Então, quais foram nossos itens ali? Apenas a questão 1 e 4. Então, o somatório que você colocaria é 5. Lembrando, pessoal, que você tem que marcar no gabarito 0,5, tá? Esse 0 à esquerda você tem que colocar no gabarito. Sempre nos gabaritos que você vai marcar lá, tem que ser 2 algarismos, beleza? Vamos para a questão de número 34, questãozinha de estatística, pelo visto, né? Só pela tabelinha, vamos dar uma olhada. O quadro abaixo mostra o desempenho do time CRP no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados por partida e a coluna da direita informa quantos gols o time marcou. Quantos jogos, né, o time marcou aquele número de gols. A partir do que foi exposto, assinale o que for correto. Vamos dar uma olhada. Na primeira ele fala a questão de mediana e média. Então, o que eu tenho que olhar aqui com calma? Se o número de gols em cada partida é diferente, então eu não tenho média aritmética, eu tenho uma média ponderada. Vamos montar essa média aqui. Eu vou já peguei esses dados, galera, já anotei aqui ao lado, para a gente não tomar tanto tempo. Eu vou montar essa média ponderada. Geralmente média representada com x barra. Então essa média ponderada vai ficar da seguinte forma. Olha lá, eu vou representar primeiro o número de partidas. Então, 4 partidas teve 0 gols. 4 vezes 0. E eu já anotei aqui os demais ao lado, tá? Pra gente não ficar voltando toda hora. Aí eu vou ter mais 9 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 11 vezes 3, mais 4 vezes 4, só pegando os dados da própria tabela, mais 6 vezes 2. Isso é uma média ponderada, eu vou dividir tudo isso pelo o número de partidas. Então, vou pegar aqui o 4, 9, 8, beleza? Então, vamos anotar aqui.
4, mais 9, mais 8, mais 11, mais 4, mais 2. Fazendo esses cálculos, né, a gente vai encontrar aqui 2,26. Então, essa é a nossa média, média ponderada, beleza? Então, com calma, vamos deixar aqui essa média por enquanto. Vamos olhar os itens. Ele falou no item 2, olha lá. A média do número de gols marcados pertence ao intervalo entre 2 e 3. E realmente, né, a gente encontrou 2,26. Então, essa daqui é verdadeira. A moda do número de gols marcados é 3. Lembra que moda é aquele valor que aparece com maior frequência. Então, a moda do número de gols. Qual é o número de gols que apareceu na maioria das partidas? 11. Número de partidas 11, gols 3. Então, só observando a gente vê também que realmente a moda é 3, porque é o que apareceu com maior frequência, beleza? A mediana do número de gols é 2. E aí na outra também ele falou sobre a mediana. Aí aqui não tem para onde a gente correr, né, pessoal? A gente vai ter que escrever, porque lembra que mediana eu tenho que colocar os meus elementos em ordem, ou crescente ou decrescente, beleza? Então, ó, eu tenho 4 partidas com 0 gols. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Depois, 9 partidas com 1 gol. Vamos alternando as cores aqui. 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Próximo. 8 com 2 gols. 8, vamos lá. 2 gols, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo. 11 com 3 gols. Vamos ali colocar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocando eles em ordem. 4 com 4. 1, 2, 3 e 4. E por fim, trabalhoso sim, 2 partidas com 6 gols. Então vamos colocar ali. 6. Beleza. Então tá. Eu poderia fazer essa somatória aqui, né? A gente pode ter esse total para encontrar a nossa mediana. Por mais que já seja visual, mas vamos fazer isso daqui. Eu tenho, ó, 11 mais 9, a gente tem 20. 28, 30 e 4. 34, né? Minha somatória ali deu 34. Ou seja, eu tenho a soma dessa galera aqui, 34. Eu tenho um número par de elementos, então eu vou ter um valor. Tem que fazer a média dos valores centrais ali, né? Como que eu faria isso? Só para a gente discutir a questão. Eu pego 34 e divido por 2. Vamos até fazer essa continha juntos aqui. 34 dividido por 2 é bom para a gente revisar, né? Por mais que visivelmente a gente já saiba quem é. Escrevendo os elementos aqui a gente já tem o apoio visual, mas na dúvida, vamos lá. Então quem que eu pegaria ali? Vamos fazer essa continha. Vou fazer aqui 34 dividido por 2 vai ser por 1 e 7, 17. Então eu vou achar o elemento que está na posição 17. Conta lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nota que se eu contar ao contrário, vamos lá, de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contei ele certo ali? Sim, mas a gente vê ali que eu tenho que fazer então a média, né? Fazer uma média entre o elemento da posição 17 e o seu sucessor. Então teria que fazer aqui esse cálculo, né? 2 mais 2 dividido por 2. Então, claro que 2 é o resultado. Então, 2 é a mediana. Então, a nossa mediana aqui, por mais que visivelmente a gente está vendo que é o 2, mas só para recordar como é que faz esse cálculo, né? Então, a nossa mediana seria 2, beleza? Vamos julgar os itens aqui dessa questão. Então, ele falou, ó, a mediana é maior do que a média. Não, a gente viu que a mediana deu 2 e a nossa média foi
2,26. Então, primeira questão ali, falsa. E a questão 8, a mediana de gols é 2. Sim, a mediana de gols é 2. Beleza. Então, nosso gabarito seria a soma de 2 mais 4 mais 8. O nosso gabarito aqui é 14. Ok? Última questão da parte de conhecimentos gerais. Última parte da questão da parte de matemática, claro, né? Vamos lá. Segundo experiências, dicas e pesquisas para evitar consumos desnecessários, interessante que eles não colocaram a fonte, né? Só ficou aparecendo ali fonte, voz da minha cabeça. Calcula-se que cada pessoa em uma festa de aniversário infantil consome 12 salgadinhos, vou até anotando isso já. A pessoa vai consumir 12 salgados. Ela consome 4 doces, 100 gramas de bolo. Como lá embaixo já tinha dado uma lida, ele fala de quilograma do bolo, eu vou colocar em quilogramas, tá? Então 100 gramas passando para quilo, 0,1 quilograma de bolo. E 500 ml de refrigerante. Refrigerante também ele fala em litro lá embaixo. Então vou colocar 500 ml, meio litro, né? 0,5 litros de refri. Beleza. Não sei que pessoa é essa, né? Porque eu como muito mais do que 12 salgados numa festa infantil. E muito mais do que 4 docinhos também. Mas vamos lá. Sabendo que a organização dessas festas se baseia no número total de convidados, independente das preferências de cada um, assinale o que for correto. Então vamos olhar aqui cada um dos itens. Deixa eu tirar nosso zoom aqui para ficar melhor. Vamos lá. Na primeira ele diz o seguinte: ó, um centro de salgados, né, custa R$45. Então, 50 convidados, apenas o custo desse produto será maior que 280. Então tá. Ele falou que cada pessoa são 12 salgados. Eu quero para 50 convidados. Então vamos imaginar aqui, para o item 1. Se eu quero para 50 convidados, eu vou fazer 50 vezes 12. 5 vezes 12, a gente tem 60. Então 50 vezes 12, 600 salgados. Ele falou que o centro é 45, então 600 vezes 45. Eu vou ter que esse valor vai ser R$270. Então eu gastaria R$270 de salgado. Ele falou que gastaria 200, maior que 280. Não é. Falso. Né? É menor do que 280. Ele falou que seria maior. Então, questãozinha falsa. Vamos na 2. Para receber 30 convidados, são necessários uma quantidade aqui. Então vamos fazer para 30 convidados esse cálculo. Vamos lá. 30 convidados. Então eu teria tudo vezes 30, né? 12 vezes 30, eu já anotei aqui. Eu tenho 360 salgados. 30 vezes 4, eu teria 120 doces. 30 vezes 0,1, eu teria 3 kg de bolo. E 30 vezes 0,5, eu teria 15 litros de refri. Então, eu teria isso, 360, 120, 3 e 15. Vamos olhar? 3 kg de bolo, ok? 120 doces, 360 salgados e 15 litros de refrigerante. Exatamente o que a gente encontrou. Verdadeiro. 4. 1 kg de bolo vai custar R$25. Então, para 60 convidados, apenas o custo desse produto será maior do que 160. Então, de novo, né, questãozinha aí multiplicativa. Essa questão aqui é aquela famosa para não zerar, né, pessoal? Até então aqui é só continhas multiplicativas, bem tranquilo de fazer. Então, vamos olhar ali essa questão 4. São quantos convidados? São para 60 convidados e está olhando o bolo. Então, eu vou fazer o bolo ali, que é 0,1, vezes 60. Então, 0,1 vezes 60, eu vou ter 6 kg de bolo. Então, 6 kg vezes o valor do bolo, que ele falou que é R$25 o quilo. Então, 6 vezes 25.
6 vezes 25, a gente vai ter 150. O que ele falou para a gente? Que o gasto seria maior do que 160. De novo, não, né? Ele foi menor. Então, essa daqui está falsa. Vamos colocar aqui. Último item da parte conhecimentos gerais de matemática. Ele nos disse o seguinte: 1 litro de refrigerante custa R$4. Esse refrigerante aí é meio duvidoso, né? Então, para 80 convidados, quanto que ele vai gastar? Vamos lá. 80 convidados. Então, eu vou fazer o refrigerante, que é 0,5 vezes 80, eu vou ter 40 litros de refri. Esse 40 vezes o valor, que é 4. Então, eu vou ter 160. E ele nos disse que será 160 realmente verdadeiro. Então, aqui ficou corretas as questões 2 e 8. Então, o nosso gabarito aqui, que você iria marcar, 10. Beleza, pessoal? Aqui a gente encerra a parte de conhecimentos gerais da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, trazendo um estilo diferente de prova, que já foi muito aplicado, hoje em dia não aparece tanto no Brasil. A gente vai trazer também para vocês aqui a parte da correção das outras partes, que são divididas em grupos, e vou comentar como é que são esses grupos no nosso primeiro vídeo, beleza? Aguardo vocês na próxima, até lá!